Olá, bem-vindos. Retomando o ano, Cine Reconexão. Olá, Sônia. Olá, tudo bom? Voltamos aqui 2022, né? Feliz ano novo para todo mundo, para todos nós. Para todos nós. Já a aqui para a Shirley, que também está entrando. Oi, a Mar Pales. Entrou. A Maria Eduarda. Tudo bem, gente? Estava aqui olhando e anotando, porque quando a gente vai assistindo coisas que, de novo, né? É igual um livro, né, Chan? A gente vai pegando mais e mais coisas e cada vez que a gente está num modo na nossa vida de falar, ah, agora entendi, ah, agora vi, porque a gente volta esse ano, né, com uma série de filmes e documentários para expandir a nossa consciência, para quê? Para a gente ser feliz, para a gente ter realizações e momentos, né, melhores na nossa vida. Oi, Elaine! Que bom que você está aqui. Shirley, Não estou conseguindo. A Mar, ela não vai abrir a câmera, pois ainda está almoçando. Então, como é live, a Mar Pales, nem precisa abrir não, viu? Porque assim, só vai aparecer eu, a Chan e a Shirley, tá? Shirley, manda um oizinho de novo que eu não consegui. Uhum. E hoje, a Chan já começou a dizer, a gente vai falar sobre esse documentário, O Segredo, que ficou bem famoso alguns anos atrás. E quando a gente reassiste, a gente fala, ah, tem coisas aqui, né? Que, claro, quando se faz um documentário, um filme, se coloca muitos efeitos, né? E isso já mexe com o nosso sistema. Mas o quanto que tem de realidade mesmo, de senso de realidade nesse documentário, nesse filme mesmo, e o quanto que é real, que a gente tem que trazer para a nossa vida, porque ele fala de uma das leis principais que Hermes já falava, que é a lei mental. Nosso mundo é mental, né? Então, tudo que tem ao meu redor é porque eu consigo mentalmente criar, né? Parece louco isso, mas isso já foi investigado lá no Antigo Egito há muito tempo. Mas nós somos o universo. Nesse documentário mesmo se fala que nós temos mais de 60 mil pensamentos por dia. Como controlar tudo isso que se fala? Nós criamos a partir do momento que a gente controla os pensamentos. Como que a gente vai controlar 60 mil pensamentos por dia, né? E precisa então, controlar, né? E precisa controlar. Realmente controlá-los. Uhum. E quem não assistiu, assiste, que depois a gente vai colocar lá no grupo do WhatsApp. Quem não tá no grupo, é só entrar aqui na nossa bio, que é o começo aqui do Reconexão Essência, e lá tem o link do grupo. Aí você clica lá no link e já entra lá no grupo. Aí a gente vai fazer alguns comentários sobre esse filme, tá? Que é muito legal. É muito legal para a gente desmistificar algumas questões que eles colocam ali e também para trazer realmente o que a gente considera no nosso entendimento das nossas vivências, realmente aquilo que é real e que às vezes a gente está numa sombra tão grande à nossa volta que a gente não consegue ver uma nova saída para os desafios da vida. Fica difícil ver uma luz no fim do túnel, como a gente coloca. E esse documentário, o que ele tem de bom é que ele traz uma vontade de fazer algo diferente, uma positividade para a vida, não é uma positividade tóxica. Chile conseguiu entrar. Eita, hoje entortou aqui, mas estou aqui. Eu demoro, mas não falho. Isso, bem-vinda. Então, estou falando aqui, Shirley, que a gente vai trazer algumas coisas que realmente esse documentário coloca no nosso entendimento que tem a ver com aquilo que a gente trabalha, com o tratamento energético espiritual, com a psicanálise e outras coisas que ali são efeitos mesmo, né? Porque, querendo ou não, é um filme, é um documentário com efeitos, né? E nossa mente vai entendendo aquilo como um passe de mágica, algo que
acontece rapidinho. E não é assim. A gente é um universo, vou repetir, e esses 60 mil pensamentos por dia, vamos dizer assim, essa média, tem lá, tá ligada também no que a gente sente, vai lá para o nosso corpo emocional, dá um toque lá no nosso campo energético, e a gente é essa média durante o dia, né? Se a gente for colocar uma média do que a gente é durante o dia, é isso que a gente está manifestando. Então, não adianta eu ficar 5 minutinhos ali visualizando, não sei o quê, até adianta para o começo, mas isso não quer dizer que vai acontecer na sua vida, porque é pouco. Você tem que ter uma média de vibração, né? Durante o dia, durante algum tempo, numa frequência que possa conectar com aquilo que você quer, né? Porque senão é o que a gente chama de autossabotagem. A pessoa, ela fala que ela quer viajar e ao mesmo ela fala que ela quer, vem no pensamento dela, mas a emoção dela já contrai e fala, não, eu imagina que eu vou conseguir fazer isso. Então fica desconexo, não fica íntegro. A gente só consegue quando a gente está íntegro, né? O nosso pensamento, a nossa emoção e a nossa ação tá tudo de acordo. Porque eu posso falar da boca para fora, né? Eu posso estar sentindo algo horrível, mas posso estar dando um sorriso. Não está íntegro, né? Então, como que eu trabalho isso? Como que eu faço para que eu libere energias em mim, crenças, padrões, sensações, fotografias de terror que foi reverberando em mim, como que eu vou liberando essa energia para eu ir mudando esse dial e mudando essa frequência na minha vida, né? Eu falei aqui um pouquinho demais, podem falar. Deixa eu seguir Sabe um o que você me pouquinho, lembrou? Sheila, deixa eu seguir só um pouquinho nessa linha do pensamento dela, que ele traz, né, a ideia pela física quântica, que o pensamento, tudo é energia. E a energia, pensamento gera energia. Pensamento gera emoção, gera sentimento. E você desmistificar um pouco essa história da energia é algo interessante, porque a física quântica ela trouxe isso, né? É muito forte nessa ideia de que tudo é átomo, né? Tudo que a gente vê, tudo que a gente toca, o nosso mundo mental, acho que a Shirley saiu de... Tá desconectando. A Shirley deu uma saidinha, a Shirley agora voltou. Nesse nosso universo, né, é formado de átomo, né? E o átomo ele é pura energia, né? Então, quando a gente pensa, a gente está gerando uma energia. Quando a gente está sentindo, a gente está gerando essa energia. E como a Sônia trouxe, né? Quantos pensamentos a gente gera por dia, Sônia, que você falou? 60 mil. 60 mil pensamentos por dia. Olha quanta energia a gente gera e sem saber. E no filme ele traz, né, aquele momento assim, qual é o seu primeiro pensamento do dia? E eu fiquei tentando observar isso, né? Porque realmente algo assim, já levanta, já vai fazendo as coisas e você não percebe aonde está o seu primeiro pensamento. Qual é o primeiro momento em que você está dando de sintonia do seu pensar e do seu sentir? Aonde você está pondo a tua atenção, né? Qual é esse pensamento que vai, segundo o filme também, ele vai direcionando todo o nosso dia, mas a gente sabe que realmente acontece isso na prática, né? Na prática, se você bateu lá o dedão, põe a roupa, derrubou o café, sujou com a escova de dente, você vai ficar com aquele boom de pensamentos e você vai gerando isso mais vezes. Então, se o pensamento ele materializa as coisas, o que é que nós estamos materializando o tempo todo, né? A que energia que nós estamos aí materializando o tempo todo. Achei isso top para a gente ficar pensando. Vai lá, Shirley, manda. Não, sabe que nós temos um grupo do WhatsApp, né? E aí nós divulgamos lá em primeira mão o link do vídeo, do filme, para que as pessoas participem e assistam. E uma das
das participantes, depois que viu o vídeo, falou assim, ah, agora eu entendi, então fui eu que criei a minha dor em tal lugar? E foi legal o comentário, porque assim, quando essa ficha cai, né, de que assim, eu atraio tudo para minha vida, para o bem e para o mal. Quando a gente, por exemplo, fica dando muita massa para pensamentos depressivos, para raiva, para enfim, para uma série de coisas, isso tem que ir para algum lugar. E vai para algum lugar. E vai para algum lugar do nosso corpo físico. Começa lá no sutil, começa lá no energético. Então, assim, não é 100% verdade quando a gente diz você fabricou cada uma das suas doenças, cada passo que você está dando. Tem um momento no filme que eu acho muito bacana, que é aquela que o rapaz vai amarrar a bicicleta num lugar e vai sair, né? E aí o pensamento dele tá, nossa, vou ser roubado, vou ser roubado. Quando ele volta, cadê a bicicleta? Foi roubada. E é isso, assim, tudo que você põe muita massa, muita energia, vai vir mais do mesmo. Eu falo muito com a minha mãe, por exemplo, que adora ver aqueles documentários, aquelas reportagens, né? Porque aí fala de novo, e reforça, e fica vibrando naquele medo o dia inteiro. Vai ser assaltada na rua, gente. Desculpa, mas é verdade. Porque você está botando massa, você está botando foco numa energia muito específica. O medo, 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 medo. Vem mais do mesmo. Vai sempre vir mais do mesmo. Ah, dá para ficar 100% no positivo o dia inteiro? Não, não dá. É o que a Sônia estava falando. É um exercício constante. Mas quando a gente entende o processo, porque, na real, o que é a tal da lei da atração? O que você está atraindo? Então, assim, eu estou atraindo medo, eu estou atraindo doença, eu estou atraindo raiva. Então, no momento que você... Aqui, né? Alguém te fechou na rua, você ficou brava pra caramba. Tá, é imediato, gente, é instinto. A gente vai xingar a mãe do cara, óbvio. Mas se no momento seguinte fala, opa, calma, respira, não é assim, ele também deve ter as questões dele. E aí você começa a tentar mudar o seu padrão vibratório. A gente tem que fazer isso o tempo todo. É diferente, você tem que limpar a sua casa. Se você colocar uma música, eu digo que eu tenho uma playlist de faxina, é legal. Eu ponho mesmo a faxina e vou fazer cantando, vou fazer dançando. Já que eu tenho que fazer, eu vou fazer da melhor forma possível, eu vou fazer na melhor vibração possível. Porque se eu fizer reclamando, vai ficar muito mais pesado. Aliás, a coisa do reclamar é isso, né? É clamar por mais daquilo. Então, se eu fico reclamando o tempo todo da minha vizinha, ela vai me infernizar mais ainda, porque eu estou clamando por mais disso, por mais disso. Então, assim, como é importante a gente estar atenta das pequenas às grandes coisas. E o filme é muito legal, eu adorei quando a Sônia sugeriu esse primeiro filme para a gente começar, porque, assim, traz uns insights. Eu achei lindo quando a nossa amiga lá do grupo do WhatsApp falou, nossa, então é isso. Ela está aqui, Shirley. É isso? Fui eu que causei a minha dor? Foi. Eu sinto dizer, mas foi. Foi a gente que causa aquele relacionamento ruim, é a gente que causa uma dor física, é a gente que causa. E da mesma forma que a gente causa, eu até comentei lá no grupo, a gente pode, do mesmo jeito que a gente faz, a gente pode desfazer. Só que o desfazer é o quê? É estar o tempo todo muito atenta à nossa vibração. Não é fácil, o dia todo a gente tem que estar, a gente se pega, né? Que nem eu falei, cara te fechou no trânsito, você vai xingar? Vai, é instinto. Mas aí depois você vai... Se no momento seguinte você fala, não, pera, deixa eu respirar, deixa eu vibrar amor, deixa eu tentar me colocar no lugar dele. Será que ele não está num bom dia também? Enfim, é isso o tempo todo, né, Sônia? É isso. Eu vou falar aqui, a Mar Palhes, eu não sei se vou chamar você assim, tá? Que não tá o nome inteiro. Ela fala, além disso, tem os neutrinos, que são partículas que viajam o tempo todo e atravessam tudo. Não sei se podem levar nossos pensamentos, pois não sei se os pensamentos também podem ser atravessados por eles. Então, nós somos, Amar Palles, um universo, como eu falei, né? Nada vai para nenhum lugar. Tá tudo aqui no nosso campo. Tá tudo vibrando aqui. Lembra aquela cheia de Deus? Mas aquela boneca alemã, que é uma dentro da outra, né? Nós somos isso, né? Então, Matrioska, o que o meu corpo mental está vibrando, o que o meu corpo emocional está vibrando, o que manda para o meu energético e eu manifesto, é isso que está acontecendo.
Só que o meu corpo emocional tá cheio de crenças, desde pequeno. Então, lá no filme, eles vão falando, eles vão falando. Acho que ela falhou, hein? Acho que a Sônia se foi. Não, eu tô aqui. Não, eu volto. Voltou. Voltou. Ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Estamos. Agora sim. Agora então, sim. Eu coloquei aqui na outra internet que eu estou numa outra sala. E aí, eles estão falando, né? O que importa, na verdade, é o sentimento. E o que é sentimento? É sentir com a mente, é eu perceber. E sentir com a mente tem a ver com chakra cardíaco. Não é com a mente, com o cérebro, porque ele é um programa. Tem a ver com o coração, tem a ver eu pegar essa raiva e elaborar. Aí eu estou dando vazão para isso. Para entrar numa integridade, para entrar numa frequência maior. Isso é um trabalho, é um processo. Por isso que as pessoas ficam frustradas. Elas pensam que se elas pegarem o livro Segredo, pegarem o documento e vai, a gente começa sempre com um passo. Mas não é da noite para o dia, é um processo. E é tão interessante como as coisas se cruzam, porque eu atendo uma pessoa, tem mais ou menos 1 ano e pouco que a gente está juntas, né? E é uma pessoa muito ligada ao trabalho. Então, ela é terapeuta também, e ela, assim, o trabalho para ela é o amor da vida dela, vem em primeiro lugar. Tanto é que ela trabalha de domingo a domingo, ela está construindo algo muito interessante na vida dela, só que ela estava com uma dor de morar. A gente está aqui em São Paulo, né? Tem gente que está em outro lugar. Aqui em São Paulo, né, a gente sabe que a Paulista é o centro de tudo, né? Então, ali foi onde ela queria colocar a clínica dela. E ela conseguiu. Só que depois ela queria mais. Ela estava morando longe, ela queria ficar mais próxima, mas para ela parecia que estava distante aquilo, mesmo ela com a clínica ali, né? Então, nós fomos trabalhando tanto o processo humanoterapeuta, quanto a psicanálise, quanto no gráfico. Ela falava, ela escolhia coisas onde que ela poderia morar ali perto. E aí aconteceu algo interessante, porque olha como é o medo, né? O medo é desejo. Como que eu vou bancar, né, um aluguel tão alto, porque é uma região que tem um aluguel bem alto, morando ali perto, né? E aí ela resolveu dar um passo, né? E apareceu um apartamento perto de onde ela trabalha, perto do espaço dela. Ela falou assim, eu vou lá, e deu certo para ela alugar. E aí ela falou assim, nossa, eu acho que eu vou ter que fazer isso para caber, porque é um aluguel um pouco mais alto, eu vou tentar fazer isso. Então, ela estava já se programando. E aí, quando a gente volta esse ano, ela fala assim, Sônia, você não acredita. Eu fiz todo esse movimento, eu olho para aquele lugar, eu me sinto tão feliz, que quando eu olhei, é o contrário, tá sobrando dinheiro. Em vez de eu achei que ia faltar, tá sobrando. Então, eu vou decorar meu apartamento inteiro, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ela estava assim, encantada, porque quebrou uma crença dela ali, mais uma, e ela falou assim, como que eu, uma pessoa que veio do interior X, fazer tal coisa, poderia morar no bairro mais top de São Paulo? Então, ela quebrou essa crença dela, sentiu, porque eles falam isso, você tem que viver, né? Não só você falar que quer alguma coisa, mas você sentir que isso é real na sua vida. Isso é o mais difícil, a gente sentir que é real na nossa vida. Porque o contraste, né, bate direto com a nossa visão. Ah, eu quero tal coisa. Aí você entra lá na sua casa e fala, ah, não era isso que eu queria. Já mudou, já tem que refazer tudo de novo. E a gente fica refazendo, porque a gente não sente, a gente não garante a todo momento esse sentimento de que é real. E é isso que, entre linhas, esse documentário vai falando. Que você tem que cultivar dentro de você
um bem-estar. E para a gente cultivar um bem-estar diariamente, para elevar a nossa média diária, nós precisamos trabalhar essas nossas sombras, o que está no nosso inconsciente. Se não, porque é ele que nos comanda. Eu falo, eles falam sobre a prosperidade. Pô, o cara, ele dá o exemplo. Pô, meu pai acreditava que as pessoas ricas eram pessoas fraudulentas, sei lá, pessoas que não eram idôneas. E ele fala que ele teve que trabalhar muito para quebrar essa crença. E é uma crença que nós, brasileiros, a gente está dentro de uma bolha de crença sobre prosperidade. A gente sempre, a maioria acha que tem que receber de alguém. A gente está ainda muito na criança. A criança que quer ganhar, né? Quer ganhar, não está no fazer. Eu vou. Você não vê uma pessoa falando, eu vou fazer dinheiro. Né? Ela fala, eu quero ganhar, que é a criança que quer o doce. Né? Então a gente tem que quebrar muito. Como que eu quebro isso? Trabalhando o corpo emocional. Tem que ter muito trabalho no corpo emocional. Liberar essas fotografias, liberar essas crenças. E são muitas. Imagina se eles nomearam lá mais ou menos 60 mil pensamentos, né? Como que esses pensamentos, eles mexem lá no meu inconsciente e traz à tona. Então, quando eu falo, eu quero ser próspero, vem uma risadinha interna e fala, até parece que você quer ser próspero mesmo. E aí, essa ideia da autossabotagem começa aí. Porque eu falo que eu quero, mas meu corpo emocional está dizendo, não, você não pode. Você não merece. Você é insuficiente. Você não tem essa capacidade. E aí, como que eu vou brigar com um corpo? Não tem como brigar, eu tenho que trabalhar ele. Quanto mais eu trabalho, melhor eu vou ficando. Então, nesse filme, eu não sei se as pessoas percebem, eles vão falando de tempos muito longos, 5 anos. Depois de 5 anos eu lembrei que eu estava na casa que eu queria. Depois de tanto tempo, ou a pessoa já tinha, o cara do livro, ele já tinha escrito, ele teve uma ideia no banheiro, mas o livro dele já estava escrito, ele já tinha muito trabalho ali feito. Né? Então, isso que a gente tem que começar a olhar para a nossa vida. Porque eu posso pensar, eu posso escrever, que eles colocam aos passos, visualizar, trabalhar meu corpo emocional, mas eu tenho que ter ações na minha vida, sem pressão. Essa é a dose aí, não sei se vocês perceberam. Sônia, a Ama Palles é a Ana Maria. Tá. É para vocês saberem. Dentro dessa linha que nós estamos falando do filme, que também vem do pensamento, me chamou muito a atenção a fala também. Não se pode ter um universo sem estar mentalmente nele. A mente forja a coisa que está sendo percebida, que é o que você está falando, né? Então, estamos pensando, estamos sentindo, estamos produzindo, consciente e o inconsciente. E nisso vai seguindo o nosso dia, porque na falta da nossa verdade, porque se nós não estamos 100% alinhados, né, com a nossa essência, alinhados com o nosso projeto de vida, nós estamos no caminho dessas crenças nos movendo, né? Nós estamos no caminho, no caminhar de véus, né, na nossa visão, porque você não está sendo claro com o que você pensa e com o que você sente, não está tendo um alinhamento. E ele usa também no filme a ideia da lâmpada, né, da eletricidade. Por quê? Você tem a eletricidade na sua casa, mas você sabe como funciona? Você sabe que tem lá uma hidrelétrica, que você precisa de água, que talvez venha a energia também venha a eólica, né? Você tem uma ideia, mas como exatamente é esse princípio de lá, onde produz, até chegar na sua casa, a gente nem para pensar. E a gente tem em todos os lugares da nossa casa a parte elétrica. Assim são os nossos pensamentos e as nossas emoções, né? Aí o que acontece? Você começa a bugar, tem um problema, nós temos essa tendência a sempre dar o olhar do observador demais para o problema,
demais para a negatividade e a gente fica lá falando sobre aquilo, falando sobre, a gente dá energia, a gente produz energia no negativo, né? Então, é o outro que é o culpado, porque quem que pôs aquele móvel naquele lugar, né? Porque o meu chefe não gosta de mim. E a gente vai achando mil desculpas. Então, aonde está esse alinhamento desta verdade com você mesmo, né? Por isso, buscar as terapias, buscar a psicanálise, a fala, a organização, porque essa parte da sua eletricidade vai se acalmando. E quando você começa, pensa na tua casa, de repente você está lá cheio de problema, queima o micro-ondas, né? O fogão começa a dar problema nas bocas do fogão, estoura a lâmpada, o chuveiro não funciona mais. Para pensar como é que está a sua produção de energia, os seus pensamentos, o que, que você anda vibrando no seu coração e na sua fala, né? Porque a gente, além de tudo, a fala, a gente assina naquilo que a gente está pensando. Então, é 2 vezes você está pondo energia, né? Você está pondo energia pensando, sentindo, você está vibrando e ainda você fica falando, você fica cada vez assinando naquela negatividade. Então, por isso que nós criamos o nosso universo a partir disso, né? Então, se você parar para pensar que a energia está em todos os lugares, você começa a querer entrar em harmonia com esses lugares. Você começa a querer entrar em harmonia a partir de você, com você, nesse universo que são as pessoas. Então, a minha energia que eu produzo dentro da minha casa está se misturando com a energia do meu marido e da minha filha. Sair no elevador por dentro da pessoa. Então, é o inconsciente coletivo, né? É o nosso aura que está ali no aura do outro, que está fazendo uma grande produção de energia. Então, eu, como tenho muito essa sensibilidade, eu chego em casa, quando eu venho do trabalho, eu tenho que, às vezes eu chego e eu começo a dar choque no campo. Eu sinto choque. Eu tô querendo brigar, eu tô querendo... Aí eu banho, recolhe, limpa, calma, se organiza, deixa os problemas lá fora, deixa a energia do outro lá fora. Você entra, né? E aí você volta outra. Aí você começa a de novo entrar no ambiente. E a mesma coisa, se você está dentro de casa, né? Você está ali vivendo o seu dia e o outro, porque eu falo dentro de casa porque é o que a gente mais vive, né? De repente pode ser ali no seu trabalho também, o seu parceiro de trabalho que chega falando mal de todo mundo, ele te contamina. Você começa a achar que ele tem razão, aí você começa a reclamar igual. Aí você vai para casa e você fala assim, nossa, mas nem acho aquilo tudo. Por que eu falei tanto daquilo? Entendeu? Então você entrou nessa energia, nessa produção de energia que vai envolvendo o campo. E é por isso que eles falam, e todos nós sabemos, aqui entre nós 3 e muitos, que tudo que eu faço interfere no outro. Por conta disso, você imagina esse campo eletromagnético do planeta. Todos nós estamos interconectados por essa energia, né? Que é a energia do átomo, que tudo que tem neste planeta, e diria mais no universo, física quântica está aí cada vez mais explicando tudo isso, que é energia. Então, não é questão de religião, não tem nada a ver com religião, né? Tem a ver com você entender o mecanismo do como funciona o planeta, né? Como funciona o todo, né? O universo está dispondo a você. Por isso que é uma grande mente cuidando de nós pequenas mentes, o micro no macro, o macro no micro, né? É o tempo inteiro. Então você tem no seu corpo o micro, que você cuida, eu sou o macro do meu corpo, eu tenho a energia de todo o meu corpo, né? E ao mesmo tempo eu sou o micro perante o planeta Terra, porque eu estou na energia de todos que compõem o planeta Terra. E o planeta Terra está na energia de todo o universo. Né? Micro no macro, macro no micro. Então, a gente vai ampliando esse nosso olhar do que eu estou atraindo, né?
O que eu estou realmente desejando com isso para o meu próximo que está lá no Japão, para minha irmã que está lá na Alemanha, né? Para a pessoa que está do outro lado do país. Por que essa energia ela chega com o nosso pensamento? O nosso desejo de amor, o nosso desejo de cura, chega até eles. Uhum. Vai lá, Shirley. E assim, quando a gente assiste o filme sem pensar, o documentário sem pensar direito, e muita gente assistiu e saiu por aí falando, é só pedir, acreditar e receber. Só que assim, esse pedir, acreditar e receber, que é o processo criativo que eles falam lá muito no documentário, assim, implica em muita coisa. E implica principalmente nesse processo profundo de autoconhecimento, e é maior ainda. E aí eu vou puxar um pouco a sardinha para a minha área de atuação, que é a constelação familiar. Então, assim, eu estou pedindo que eu quero uma casa enorme, maravilhosa. Tá. Só que aí eu venho de uma ancestralidade, de um clã onde só tem pessoas que perderam dinheiro, só tem processo de falência e de escassez. Você está imersa, você está inserida neste contexto. Então não adianta você pedir uma casa gigante. Primeiro, porque o primeiro pensamento que vai vir em você é, nossa, mas e para limpar essa casa? Né? Já começam os e se, né? Então, existem uma série de... Então, eu tenho que pedir sim, mas eu tenho que acreditar que eu tenho merecimento para. E aí, para acreditar que eu tenho merecimento para, eu tenho que realmente cavucar no meu inconsciente, porque essas coisas estão no inconsciente mesmo, no meu inconsciente enquanto indivíduo, no meu inconsciente, inclusive enquanto clã, enquanto família, enquanto essa ancestralidade, porque a gente tem esse DNA de todos os nossos antepassados. E é necessário investigar o que, se eu estou pedindo tanto e a coisa não está se manifestando, o que em mim, nesse meu campo todo, está amarrando, não está deixando fluir. E isso é um processo, gente, às vezes de vida toda. Porque não caia nessa de, eu vou pedir, eu vou acreditar que eu mereço e eu vou receber. Não. Porque muitas vezes a gente não acredita que merece. Sim. Na constelação familiar, no Eneagrama, quer dizer, a gente fala muito, tem um tipo no Eneagrama que é o tipo 9. E tem uma questão de não merecimento. E esse não merecimento vem muito, não só com relação à personalidade, mas tem muito a ver com histórico familiar, com questões ancestrais. Então, se você não trabalhar essa sua questão de menos-valia, de não merecimento, esquece. Você pode mentalizar, você pode fazer quadros, você pode fazer listas, você pode fazer o que você quiser. Não vai vir. Principalmente nos relacionamentos, né, mesmo, assim. Se você não se trata bem, se você não se valoriza, se você não se ama, esquece, você não vai atrair ninguém que te ame e que te valorize. Só que você precisa entender que você não está se tratando bem, que você não está se valorizando. Por quê? E por que não está fazendo tudo isso? E tem que ir fundo, tem que cavucar. E gente. Dói. E dói, é um processo que não é do dia para a noite, vai precisar de uma série de ferramentas, e tem muitas por aí. Na Barra de Axis, a gente tem uma frase que a gente repete muito: tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Como é difícil incorporar isso na vida, porque tem para a grande maioria, tem que ser difícil, tem que ser sofrido. Se vier fácil, não tem valor, sabe? A gente tem pesos culturais, crenças mesmo, limitantes, que a gente arrasta para a vida toda. Então, assim, basta repetir, tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória? Não. É o início. Eu tenho que É o início. É o início. Mas eu tenho que acreditar. E quando vem uma frase assim que você fala e te causa um desconforto, tipo, por que eu não concordo com isso? O que em mim, que nem tem abundância para todo mundo no planeta. A maioria das pessoas fala, imagina, nem todo mundo pode ter tudo. Pode, claro que pode. Só que se a partir do momento que eu não acredito que todo mundo pode, eu também não posso. Então, assim, é uma limpeza muito grande, muito profunda, de muitos anos mesmo, de processo de autoconhecimento, de olhar para dentro. Dói. É do dia para a noite? Não. Mas, gente, é libertador quando a gente entende esses processos. No dia que a gente parar para pensar, para aceitar que não precisa ser sofrido, que eu não estou aqui para pagar nada, eu estou aqui só para evoluir. Eventualmente, estou equilibrando algumas contas? Sim, sem dúvida nenhuma. Mas não precisa ser pelo sofrimento. Só que a gente entrou nessa roda, nesse looping,
que eu faço errado aqui, tem que pagar ali. Eu faço errado aqui, tem que pagar lá. E quando eu falo aqui, é aqui, em outras existências, em outras dimensões. E não. Se no momento que eu conseguir ter consciência do mal que eu fiz, eventualmente, e começar a tentar equilibrar essa conta com amor e não com sofrimento, é muito mais efetivo. Mas exige, sim, estudo, processo de autoconhecimento, de análise, terapia, enfim, então são muitos os caminhos, né, Sô? Sim. E a Carla tá falando assim das cascas, a gente tem muita casca mesmo. Tem. Casca de cebola, né? E quando a gente fala, né? A gente fala isso muito na metodologia humanoterapêutica, que a gente vai tirando cascas de cebola, a gente tendo mais consciência, vai ampliando a consciência. E é um caminhar. Eu vejo pela minha própria história, né? Quando eu lembro disso até hoje, quando eu estava com 16 anos, eu fazia magistério, eu tive uma professora muito jovem que ela veio para substituir uma professora antiga que estava doente, e ela era uma estudante da USP, e ela era tão para frentex, ela fazia aqueles vasos ornamentais japoneses, que eu esqueci o nome. E ela falou, gente, vou levar vocês num jardim lindo que era lá na USP. Aí a gente foi, eu fiquei encantada e eu passei perto da instituição. Eu falei assim, no momento em que eu passei do lado, eu falei assim, esse lugar aqui é o meu lugar. Veio essa imagem para mim. E aí, e é claro, isso foi acontecendo. Fui trabalhar lá, fui estudar lá, tudo. E eu lembro disso até hoje. Então tem coisas, né, que a própria vida, a gente sabe pouco, mas o nosso eu superior, o universo, que eu falo que é o nosso universo, o nosso anjo, o nome que cada um quiser dar, sabe qual é o nosso caminho. E se a gente está atento, se a gente está mais clara a nossa vida, a gente vai percebendo sinais, aquilo que o Jung chamava de sincronicidades. Então, eu vou percebendo a vida. Eu falo, nossa, poxa, vamos falar de algo. Por que aparece algo na minha mente? Por que uma pessoa não pensa da mesma maneira que eu? Porque é o meu caminho. Eu posso pensar assim, eu quero passar no concurso tal, mas 80 mil pessoas não querem isso para a vida delas, mas é o meu querer. Eu posso passar em frente a uma concessionária de carro e sentir ali, nossa, esse carro aqui seria muito legal para mim. Por quê? Não sei. Mas seria. E se eu me deixo levar, eu acredito naquilo que é o meu caminho, eu vou seguindo. Então, a gente confia pouco na vida. A gente fala que a gente confia, mas a gente não confia. Por isso que fica difícil eu falar, eu quero tal coisa e sentir aquilo como verdade. Enquanto eu não sentir aquilo como verdade, como real para mim, não vai acontecer. Eu lembro de uma pessoa falando que ela veio lá do ABC estudar também na USP e ela foi morar num lugar, num quartinho cheio de baratas. Cheio. Então ela nem tinha mais medo de barata. Então ela acordava no domingo, que era o único dia que ela tinha, ia varrer, limpar, jogar spray para matar barata. E ela, em frente, estava se construindo um prédio. E ela falou, nossa, que lindo aquele prédio. Imaginou como que seria legal, né? Como que será? E ela ficava olhando. E limpava lá a casa, arrumava, colocava as florzinhas dela, que ela sempre gostou. Fazia meditação, porque já era dessa pegada, porque hoje ela também é terapeuta. Sentava lá, ia estudar, deixava a casinha dela arrumadinha. Quando passaram alguns anos, ela estava morando naquele prédio. E ela só lembrou do quarto que ela tinha alugado, quando ela estava na varanda, ela olhou para baixo e falou, gente, eu morei ali. Porque ela esqueceu, ela entregou, né? Ela falou, nossa, seria muito bom eu morar num lugar desses, né? E aí ela foi morar. Então, a nossa vida é assim, isso quando se fala do soltar, né? Porque se a gente confia, a gente solta, a gente não fica ali, porque aquela ideia, né? Eu peço alguma coisa, eu vou lá tomar um café. Eu peço o café e aí eu vou lá de novo para atendente e falo, o café tá pronto?
Ela fala, calma, eu tô atendendo tal e tal pessoa. Aí passa um minuto, eu vou lá de novo. A pessoa fica no saco cheio, vai falar, vou demorar, porque essa pessoa aqui... Ou você desiste do café, você não quer mais, porque você começa a colocar pressão. E a gente coloca muita pressão em nós mesmos, nós nos cobramos demais. E a gente não confia naquilo que vem pra gente. A gente não tem uma confiança mesmo de falar assim, nossa, eu confio e tá tudo bem. Tudo bem se agora eu tenho arroz e ovo para comer, mas eu vou comer aquilo deliciosamente e eu projeto. Olha como é legal eu comer também aquela outra coisa e solto tudo isso, né? Eu lembro de um programa que eu gosto de assistir um programa chamado eu gosto de ser uma coisas meio malucas assim, Minha Casa no Lago. Eu gosto de ver coisas de troca de casa. E aí passou um desses episódios, foi uma mulher muito emocionada, ela falando que ela estava no hospital, fazendo uma cirurgia muito séria, e estava passando esse programa, né? E ela estava com muita dor, e ela estava bem medicada, ela colocou nesse programa, e esse programa meio que acalentou ela olhando para aquele lago, olhando para a água, olhando para as pessoas felizes comprando as casas. E ela falou, nossa, deve ser muito gostoso morar num lugar assim, né? Quem sabe um dia eu também posso. E ficou assistindo aquele programa e aquilo foi acalmando muito ela. Alguns anos depois, ela estava comprando uma casa no lago para ela. E quando ela estava comprando, é aí que a gente lembra, né? Ela lembrou desse programa que ela assistia porque ela foi entrevistada por esse mesmo programa e apareceu na TV por esse mesmo programa. Então, às vezes a gente pede algo e o universo traz... A gente pede um café e ele traz um banquete pra gente. Mas às vezes a gente está tão ficcionado só no cafezinho que a gente não consegue ver o banquete. Aí não vem cafezinho, não vem banquete, porque a gente meio que cancela, né, na nossa vida. A gente tá muito do descartável, tem que ser para agora, para hoje, porque a vida é muito comum. A vida é muito monótona e a gente tem que assumir isso. A gente acorda todos os dias, escova dente, toma banho, toma café, e faz as coisas. E tá tudo bem. E é como isso eu vou elevando cada vez mais a minha frequência, sentindo, olhando para o meu ambiente, olhando para onde eu estou e vivendo aquilo, não deixando os pensamentos, esses 60 milhões de pensamentos, nos levarem para algum lugar, para um filme de terror, para uma história de que eu não posso, de que eu sou insuficiente, de que eu sou nada nessa vida, né? Então, é um passinho assistir O Segredo, porque dá um ânimo, fala, tá, colocar no papel o que eu quero, sentir, visualizar, como que eu posso sentir como real, é difícil às vezes sentir como real. Às vezes a pessoa tem que viver a experiência. Por isso que se fala, você quer alguma coisa? Vai lá na agência, entra no carro para você sentir, só para você sentir aquilo que é real, e aí você guarda isso para você, e quando você for visualizar, tá muito forte em você, né? Entra lá numa casa que está à venda, olha, né? Sente. Quando você visualizar, você vai trazer muito mais como real, né? Quando eu estava lá na USP, para mim foi muito real e aquela cena foi muito real para mim, né? Do mesmo jeito, quando eu entrei no manoterapeuta, que eu sempre falo, eu estava lá fazendo um tratamento estético perto do espaço, que tinha um espaço físico, e eu falava, vou passar lá, tô aqui pertinho, né? Não custa nada. E passei lá em frente, porque eu sempre via os vídeos. E a Andresa estava lá fora, e eu resolvi entrar, falei com ela, achei muito legal, tudo. E tudo aconteceu. Então, assim, a gente vai sentindo e a gente vai tendo... Ou a gente, naquele momento, é a escolha. Ou eu faço, eu não faço. Eu faço ou eu não faço. E aí é aprender a ler as intuições. É aprender a ler o que está acontecendo. É claro que quando eu volto para um contraste na minha vida, quando eles falam também, eu quero tal coisa, mas a pessoa se sente tão mal no lugar onde ela está vivendo, que quando ela entra ali, né, a frequência dela vai lá no pé, como diz assim. Ela tem que fazer um trabalho. Talvez ela tenha
que ficar mais tempo em outro espaço, mais tempo fora daquele ambiente, mais tempo, voltar mais à noite, né? Então, você tem que saber como você tem que se trabalhar, né? Você tem que dar os limites daquilo que você não quer para sua vida, né? E é só nesses momentos que a gente tem eu vou falar assim, a mínima escolha na vida, quando vem a sensação, né? A Carla fala assim: estou seguindo o meu caminho, acreditando, buscando, trabalhando, e sou muito grata por você ter me auxiliado nos meus processos. Eu que agradeço, Carlinha. E a vida vai sendo assim, né? É um processo, é um caminho que nunca acaba, nunca acaba. Né? Por isso que a gente, quando a gente fala, né? Nossa, vamos fazer lá o nosso caminho dos chakras, vamos, né? O nosso curso, vamos fazer o filtro dos sonhos. Eu não sei se a Tati está aqui, a Tati acabou de se inscrever lá, que a gente vai fazer um filtro dos sonhos para quem está em São Paulo, presencial, trabalhar esse corpo emocional, deixar vir à tona, filtrar ali o que está, né? Deixando a nossa vida com insatisfação, né? Quanto mais trabalhos a gente faz assim, mais a gente vai tendo clareza do que a gente quer, porque se a gente for lá na real, a gente não sabe o que a gente quer, porque a gente não se conhece, tá? Falei demais de novo, gente. Tudo que a mente humana pode conceber, ela pode conquistar, né? Então, se a gente está ali pensando em saber pedir, né? O que nossos pensamentos, o que é nossa energia, o direcionamento que você quer dar para isso, e de fato ter um foco, né, em você saber pedir e não duvidar. Pediu, idealizou o que você quer, acreditar naquilo, né, e visualizar. Então, por exemplo, para mim, o mais difícil é visualizar. Sou todo em touro, pé no chão, absurdamente, entendeu? Eu tenho muita dificuldade em me projetar para o futuro, né? E eu sei que é a dificuldade de muitas pessoas, porque esbarra nesse nosso universo aí de crenças, de como a gente foi criado, no meio em que fomos criados, né? Se você viveu sempre num mundo, num meio mais restrito financeiramente, como que eu vou sonhar em ter um navio, um barco, uma lancha, né, uma casa em Miami? Sei lá, você começar a colocar. Às vezes é muito interessante, porque para mim é até difícil. Eu acho graça quando eu penso, porque eu duvido, né? Então, assim, é um exercício. E nisso, quando o filme fala lá da lâmpada de Aladim, né? Ele dá a lâmpada de Aladim, eu ri muito, porque quantos filmes nós não presenciamos já sobre o Aladim ou sobre T, e que as pessoas não sabem fazer os pedidos. E aí o gênio dá exatamente o que a pessoa pediu, né? Exatamente. Não sabe pedir, fica aí com, né? Então, quantas vezes na vida a gente vai ter que reformular de repente esse pedido? Porque eles trazem essa ideia, e é muito verdade, né? Você tem que saber o que você quer, porque você já esbarrou num monte de crenças, já está olhando para essas crenças, né? Já está entendendo como você está funcionando, mas você quer aquilo. Você quer, vou pular, viagem para a Alemanha, que é uma coisa que eu quero. Então, viagem para a Alemanha, você começa a saber que aquele é o seu objetivo. E você começa a construir maneiras, né? Então, você começa a todo dia fazer a frase: estou na Alemanha, vai lá, pega lá todos os lugares que você quer visitar na Alemanha, coloca os seus quadrinhos, né, as fotinhos do lugar, e você vai olhando e você vai começando o pensamento vai gerando uma emoção. Então você realmente começa a sentir que você pode estar naquele lugar. Começa a ficar um pouco mais palpável, né? Então, e o que eu preciso para conseguir ir para a Alemanha? Eu preciso fazer uma reserva de caixa para a viagem. Muito bem. Quanto custa hoje para a Alemanha? Eu dei um segundo passo, você entendeu? Eu dei mais um passo em direção ao que eu quero.
Ah, então eu tenho que guardar tanto por mês, tenho que fazer isso. Eu vou me organizando mentalmente, vou colocando na prática, né? Eu vou acreditando que aquilo pode ir acontecendo e o universo, ele prospera. Ele busca, ele traz de volta aquilo que você está desejando, porque você vai construindo um desejo genuíno, um desejo verdadeiro. Não é só algo que você quer porque você quer mostrar, ou porque você quer. Talvez, em alguns momentos que você já esteja entendendo essa prosperidade, você vai ter também isso. Você vai estar tão em abundância energeticamente, né? O seu universo vai estar tão amplo nesse sentido do que eu produzo de energia é o que vai e é o que volta para mim, que sim, eu penso, tudo vem rápido. Mas, se você tem aí na sua casa a dificuldade que, para mim, é uma dificuldade, você precisa construir os seus passos, né? Para você poder visualizar, sentir com mais intensidade e trazer isso para você, né? Deixar com que o universo forneça de volta esse seu desejo, te traga de volta. Eles usam lá o catálogo, né? Sim, é só escolher lá no catálogo o que você quer. É brincadeira, mas talvez em algum momento para muitas pessoas isso já aconteça. Para quem está iniciando, para quem está subindo as escadarias, você vai ter que construir esse universo. E saber, sim, pedir o seu desejo, construir esse desejo cada vez mais detalhado, né? Quando, como, de que jeito, com quem você vai, quantos dias você vai ficar, né? E nesse movimento, o universo te traz de volta. Então, vem um convite, vem uma oportunidade de trabalho e você vai trabalhar na Alemanha, né? O universo, ele provém. Então, por que de não duvidar? Porque, vou falar também o que acontece muito comigo. Ah, eu quero um barco. Ah, imagina, um barco, eu tenho que pagar a marinha. Ah, já era. Já passou, já duvidou. Se você quer um barco, você quer uma lancha, você vai ter prosperidade, dinheiro e como manter, entendeu? A energia que vai fazendo que nem uma pedrinha que você joga lá na água e ela vai ressoando, né? Conforme você vai ressignificando as suas próprias crenças, as suas próprias limitações, né? Você vai ressignificando, como a Shirley trouxe, o que vem da sua ancestralidade, né? De novo, se seus pais, os seus avós tiveram vida muito difícil, né? Sempre com muito trabalho, isso está enraizado muito em você. E você precisa desconstruir muito também esse padrão hereditário que está para trás para você fazer um novo. Mas você só pode fazer um novo a partir do momento em que você entende que esse universo, ele existe. Ele está à sua disposição, né? É o catálogo lá que você quer pegar e você quer usar. Então, acreditar, visualizar, usa o quadro, né? Também tem o quadro, eles falam no filme também, e eu já vi muitas pessoas que fazem isso, porque é uma forma de você estar trazendo o sentimento, trazendo o sentimento, trazendo o sentimento. E ao longo do processo, que pode ser um dia, um mês, um ano, 5 anos, 10 anos, quantas coisas você não vai ter descoberto de você mesmo, né? Quantos processos você não vai ter identificado e ressignificado em você. E isso vai mudando a sua energia. No humanoterapeuta tem as técnicas, né? E a técnica você precisa trazer um momento de felicidade. No começo, eu tinha um único momento de felicidade que eu me agarrava a ele. E nesse processo, muitas pessoas que eu fui tratando não conseguiam trazer nenhum. Aquele meu único momento de felicidade fazia muita coisa. E aí um dia eu falei, gente, não é possível. Eu falei para o outro, não é possível que você não tenha momentos de felicidade. Eu só tenho um. Peraí que eu vou começar a fazer uma lista aqui. E eu comecei a buscar uma lista de momentos de felicidade. E aí você começa a perceber, nossa, eu tive tantos. Por que eu só lembro de um? Né? Porque toda vez eu só lembro de um. Olha quantos eu tenho.
E aí, ao longo da técnica que você vai, depende da frequência que você precisa, você vai em busca daquele momento de felicidade que equipara aquela frequência em que o seu assistido está precisando, né? E aí você começa a ser rápido, é o catálogo. Qual é o momento de felicidade que eu quero? Ah, eu quero esse aqui de paz, eu quero esse aqui de alegria. Não, eu quero esse aqui que é de família. Eu quero esse aqui que é de amor. Não, eu quero esse aqui que foi o momento que eu tive aquela puta conquista. Tudo. A coragem, né? Então, assim, tudo é um exercício. A nossa mente, ela funciona assim. Você precisa exercitar para alcançar algo novo. Porque senão você vai para aquilo que é fácil. Para a sua hereditariedade, para as suas crenças, para aquele universo que está ali pequeno, dentro daquele quadradinho, né? Então, é para você? É para todos. Existe um percurso, e é um percurso de cada um, individual, que você sim pode ter a ajuda de muitos ao seu redor. Mas o percurso, em primeiro lugar, é seu. Você tem que se propor a querer ter um novo olhar, né? A querer conquistar novos caminhos, né? A querer encontrar em você motivos para não ficar reclamando, para não ficar resmungando, para você ter gratidão. Então, gratidão vem tudo só de fora. Exercita. A gratidão também vai ficar de dentro, né? É agradecer a comida que está na sua mesa ali, é agradecer de verdade as pessoas que estão do teu lado, te dando apoio. E é fechar os olhos e é sentir. E você vai passar por um percurso. Às vezes você vai falar gratidão da boca para fora. Mas você vai, e uma hora você vai conseguir sentir de verdade. Então, o percurso, o segredo da vida está nisso, né? Está em você acreditar em você e em tudo que o seu universo pode criar. O seu universo mental, né? As suas emoções e as suas atitudes. Ter atitude para ir de encontro. Eu só vou fazer Para mim, uma coisa, só uma frasezinha que eu queria muito colocar, assim, para pensar. Quem está querendo? É o ego ou é a essência? Isso eu ia falar. E eu acho que isso é importante. Assim, eu estou querendo aquela casa lá no interior para mostrar para todo mundo, ou porque para mim eu quero me conectar com a natureza, você percebe? Então, assim, esse exercício é importante. Quem está querendo é o ego ou é a essência? Desejo ou querer, né? Desejo ou querer. É que a gente fala na psicanálise, desejo ou vontade. Se é desejo, é igual um desejo por sapato, né? Só vou responder aqui a Dai. Boa tarde, meninas. Oi, Sônia. Saudades. Saudades também. Tenho uma dúvida. Como eu coloco energia no que eu quero? E, ao mesmo tempo, saber soltar e deixar o universo agir. Esse é o grande segredo, Dai. Porque, assim, a gente vai falar. O que eu quero? O que você realmente quer? É uma vontade? É uma sensação, assim, que vem de dentro, que aquece você, né? Então, por isso que esse documentário, eu não sei se você assistiu, mas assiste de novo, né? Ele vai falando, ele fala algumas coisas nas entrelinhas que é muito interessante, que ele fala, tem um momento que ele fala assim, primeiro de tudo é sentir-se bem, aprender a se amar, aprender a conquistar esse bem-estar de uma maneira que não importa que você está numa guerra nuclear, mas dentro de você está tão gostoso. É isso. Procurar primeiro o reino dos céus, como se dizia, e tudo lhe será dado, né, como segunda opção, vamos dizer assim. Então, Dai, o que você quer? É isso mesmo que você quer, né? Se você quer, você pode fazer aqueles passos que o documentário coloca, que é escrever, coloca assim, eu quero tal coisa para esse ano. Está em janeiro, dá tempo, né? 2023, sei lá. E coloca uma coisa que a sua mente consegue alcançar. Igual a Chan falou, para mim, para ela, não adianta ela pensar num navio não acha porque não tem sentido para ela. Tem que ser alguma coisa que dá sentido para você e tá ao seu alcance. Porque a pessoa fala, eu quero ter 100 mil na minha conta, mas a mente dela dá uma risada dentro. Então coloca 10 mil, coloca 5 mil, coloca algo mais perto. Igual eles falam da vaga. Começa a confiar em você. Criar confiança qual é uma coisa
simples que eu posso alcançar agora. Sei lá, eu vou lá no mercado, se você dirige, e vai ter uma vaga ali para mim, naquele lugarzinho, porque é um mercado que eu consigo visualizar, eu já fui lá 100 vezes e dá muito certo. E aí você consegue visualizar a vaga. Quando você começa a criar essas pequenas coisas, o seu campo começa a abrir, você fala, nossa, eu tenho essa capacidade. Aí você começa a angariar coisas maiores, porque vai vindo para você, né? Você tá, igual ele fala, eu tô lá no banho e tive uma ideia. Teve uma ideia porque já estava trabalhando muito em alguma coisa, né? E às vezes estava pensando só em uma coisa, mas a vida coloca outra. A Chan falou da Alemanha. Por exemplo, a minha irmã, ela estava com uma ideia de morar fora, né? Nem sei se ela está aqui. E ela, na mente dela, ela falou, não, eu quero ir para o Canadá, porque o Canadá é assim, assim, assado. Não deu certo. Ah, eu vou para a Alemanha, surgiu uma oportunidade de trabalho na Alemanha, não deu certo. E aí, de repente, assim, apareceu uma oportunidade única para ela e ela está indo, realizando, que é para ir para Portugal. Ela tinha pensado nisso? Não, mas tinha uma coisa assim, eu tenho que ir para fora, morar, né? Eu sinto, ela sentia que tinha que morar fora um tempo do Brasil. Não sabia onde, ela foi jogando com as coisas. O ego foi falando, o Canadá, porque ela, né, criou um monte de expectativas lá em relação ao Canadá. Depois para a Alemanha, porque surgiu mesmo uma oportunidade de trabalho, mas depois não deu muito certo. E agora surgiu certo, que era para Portugal, e ela está amando, e ela estudou, e ela agora conhece, parece que ela conhece Portugal mais do que os portugueses, porque todo dia ela se encanta, ela se vê lá, e já está aqui no Brasil, já tem casa lá e tudo. Então, a gente sentir, a gente sente que tem que fazer algo, mas às vezes a gente não sabe, não tem aquela clareza que é aquele algo. Igual eu falei do café. Nossa, eu queria tomar um café. Mas o universo está trazendo para você um banquete. Então, solta. Você é um café. está só olhando o café, né? Você está olhando o café. Eu sei que vai vir, é algo maior e eu entrego porque eu confio. Mas para ter confiança, começa a fazer coisas pequenas, a realizar coisas pequenas na sua vida, a criar coisas que você vai tendo onde se alicerçar. Isso dá muito certo. Eu falo do símbolo. Quando a gente começa a criar alguns símbolos de poder, nesse documentário ele fala da pedrinha da gratidão, sempre que ele tocava na pedrinha, vinha a sensação, porque é isso que importa, vir a sensação. Então, eu posso, em um primeiro momento, usar de amuletos para mim. A pedrinha, símbolos. Ai, quando vem aquilo é porque tá dando certo, é o meu caminho. Porque a gente não sabe, a gente tem esse revestimento aqui. Mas se você tem uma vontade, confia nela, né? E vai fazendo testes. Vai fazendo testes na sua vida. Porque a vida é assim. Será que é isso mesmo? Eu sinto a vontade de morar fora, por exemplo. Eu sei que eu vou. Então, eu vou jogando com o universo. Será que esse país é esse? E vai aí. Se é trabalho, vai colocando currículos. Um deles vai aí casar com o que vai bater com o que você quer. Então, nada é assim, o prato feito. Todo mundo queria um PF do universo. Não vem PF. Vem um monte de coisas. Você tem que pegar. Tem que ir pescando e às vezes dá raiva. Às vezes, não tô conseguindo. Tem que respirar. Quando a gente respira, a única coisa que a gente controla, a gente libera a energia. Então, a gente entra numa consciência, sai daquela névoa de pensamentos e sai da bolha. Se traga para a presença e com pequenas confianças. Não sei se eu consegui te responder, Dai. Beijo. Lembra, gente, o homem se torna o que ele pensa. Então, mudamos o nosso pensamento, o nosso sentir e mudamos o nosso destino. Dia 4 de fevereiro, é isso? Filtro dos sonhos. Filtro dos sonhos. Faça as suas inscrições. A live vai ficar no nosso YouTube. Vai lá no nosso YouTube. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. Deixa o joinha lá. Beijo para todo mundo. E se inscrevam lá, entra lá no grupo. Tá bom? No grupo do WhatsApp. Onde a gente vai estar acompanhando. Toda semana a gente já vai pondo lá exclusivo no grupo do WhatsApp qual filme a gente vai estar trabalhando. O próximo filme. E dentro do grupo nós vamos falando percepções, nós vamos dando já uns spoilers ali dentro do grupo, tá bom? Beijo. Um abraço, gente. Tchau.